Galera, muito obrigado por todos os comentários, todas as dicas que vocês vêm nos dando aí. Gente que tem uma experiência de anos aí, muito maior do que a nossa, com esses equipamentos todos aí, né? Esse aqui é o dragão. Isso embaixo desse monte de poeira aqui, desse monte de terra, é o dragão. Nosso carrinho. Tá nem valendo a pena lavar aqui, gente, porque tá muito tempo sem chover, é muita poeira. Vocês não estão vendo a borboleta de metal direito, tá? Porque a imagem sempre muda alguma coisa, mas ela tá coberta de pó, porque não chove aqui na região que nós estamos há muito tempo. A gente já comprou um carro vermelho, porque daí já não muda a cor, né? Só no vidro. Eu acho que a borboleta de metal, nós vamos ter que pensar numa coisa assim na hora que a gente for plantar ela, viu? Deixar ela vermelha, acho que vai ser uma boa ideia. E dentre as dicas que vocês têm dado, acho que a mais recorrente de longe, assim, a campeã da recorrência é: por que vocês não compram um cambão para colocar o carro acoplado atrás do ônibus, com as vantagens de economizar combustível e viajar todo mundo junto dentro do ônibus, também, né? E aí, bom, a gente queria responder isso para vocês porque é a dúvida mais frequente de todas. Eu achei que seria interessante, já que tá todo mundo perguntando, em vez de responder um a um ali, às vezes nem todo mundo vê, vamos falar sobre isso então. Nós temos os nossos argumentos e temos, né, os objetivos. A gente pensou muito antes de comprar o ônibus e o carro, a gente conversou com algumas pessoas e teve várias ideias e chegamos nesse ponto. Então, por que nós pegamos o ônibus e também um carro? E por que não vamos pôr o cambão, pelo menos por agora? Só se vocês fizerem a gente mudar de ideia aí. Então o Bardo vai falar para vocês das questões mais técnicas. Por que a gente escolheu ter o carro e o ônibus para começar? E isso a gente já comprovou que foi uma ótima ideia, né, Fábio? Tá, então, primeiro essa. Assim, nós somos artistas de rua, vocês sabem, a gente viaja pelas cidades, fazendo os espetáculos. Agora que a pandemia está indo ao final, então a gente pretende visitar cada vez mais os lugares, as cidades. Então, por muitos motivos, a gente pegou o ônibus, saiu da Kombi, por quê? As crianças cresceram, existiu uma necessidade muito maior de conforto, a gente está ficando mais conhecido nos lugares onde chega, então a Kombi já não estava tão segura para nós, a gente não estava conseguindo descansar tanto. E aí, o ônibus, então, a gente pensou, poxa, é uma boa de uma ideia, né? É uma casa, só que com rodinha, a gente pode mudar a vizinhança e os lugares quando precisar. Aí nós pensamos, beleza, só um ônibus, mas como é que nós vamos fazer para entrar dentro do centro de cidade, que é o que o pessoal fica preocupado? Como é que nós vamos chegar lá naquelas cachoeiras onde às vezes nem eu vir a Kombi chegava? Aí nós pensamos, então, vamos dar um jeitinho de comprar um carrinho também, baratinho, que tem uma manutenção barata, fácil, que não gaste tanto. Que era o orçamento que a gente tinha, né? Porque o ideal é a gente ter alguma coisa 4x4 para se enfiar nos lugares que a gente gostaria de se enfiar. Mas por enquanto, como não esse deu... aqui tem que dar conta, então, né, do recado, carrinho, ele é um carrinho baratinho também, já mais velho, ele é mais velho que a Elvira, né? Mais velho que a Kombi. Não, ele é mais novo que a Elvira, mas muito mais velho que o ônibus, né? É verdade. Porque o ônibus é 2008 e o carro é 99. 99, né? E a Kombi é 95, verdade, tá certo. Agora, aí então a gente pensou, chegou nesse ponto, temos que ter então a nossa casa sobre rodas, que é o ônibus. A gente não pretendia comprar um ônibus tão gigante. Apareceu, e acredite, um ônibus desse tamanho, na situação que estava, como estavam acontecendo as coisas, ele foi mais barato do que nós termos comprado um ônibus de viagem ou um micro-ônibus, uma van. Uma van é muito mais cara. Realmente ele saiu bem barato. Né? E até em outros vídeos aqui do canal, dá uma passadinha aí pra trás, você vai ver que a gente fala sobre valores, onde a gente comprou, os perrengues que a gente viveu em cima disso. Ele é um ônibus urbano, ele entra em cidade, ele anda em centro de cidade, eu já rodei em bairro com ele, ruazinha estreita, apertada, sossegado, assim, sabe? Claro, ele tem uns lugares que esnuca mesmo, que eu não consegui entrar, porque os carros estavam estacionados de uma maneira que não deixaram eu fazer a curva. Mas foi assim uma ou duas vezes, né? Num dos últimos vídeos agora, eu não me lembro se é... um dos últimos 3 vídeos aí atrás que você já assistiu, vocês viram o Bardo chegando em Jacuí e entrou meio mal, eu acho, não sei, posso estar falando errado, ali na ruazinha e teve que dar uma rezinha porque foi... Eu abri muito a curva e uma das casas tinha um avanço assim pra cima da calçada e ia pegar o espelho. Então, mas foi detalhe, assim, pouca coisa,
Ou seja, também estava muita gente preocupada, mas ele é piso baixo, ele baixa, mas ele é um ônibus a ar, né? Então... Não, ele é bem alto, ele é mais bem alto que mais a alto maioria que a dos Kombi. carros. Ele é mais alto que a Kombi, né? Sim, a questão de altura não é problema. Mas aí a gente pegou o carro então, porque, ó, estamos parados com o ônibus aqui. Precisa ir no supermercado. Aí eu não preciso mover o ônibus, né, para ir até o supermercado. Eu pego o carro para fazer essas corridas curtas. Já pensou você em casa? Nossa, tô com uma vontade de comer sei lá, vou no centro quente da cidade tomar um açaí. Você liga a sua casa. Vai de ônibus. E vai não, você liga a sua casa de tijolo aí do outro lado e vai embora de casa. Tipo assim, vai com a casa. Vai com a casa inteira. Quando você tá com a Kombi, você tem muitos benefícios, mas também falta muitas outras coisas. A gente escolheu a Kombi na época por conta dessa mobilidade, né? De poder entrar no centro de cidade. Só que as crianças eram pequenas e não era só um casal, né? Se fosse só um casal, até de boas. Aí então, por isso, o que acontece? A nossa casa, a nossa ideia, gente, que já está acontecendo, nós estamos chegando nas micro-regiões. Escolhemos uma cidade que fique perto do mato, perto de uma cachoeira, que fique com acesso bem gostoso pra gente levar vocês viajar com a gente. E instala a casa. Como por exemplo aqui. Vamos supor que aqui a gente instalou a borboleta de metal aqui nesse terreno. E o carro serve para quê? Para dar os passeios em lugares onde a gente não quer desgastar a nossa casa, os pneus, ficar sofrendo entrando em curvinha e esse tipo de coisa. E com o Dragão, então, a gente vai para as cachoeiras e também chega no centro de cidade para fazer os nossos shows. E visita cidades vizinhas com um custo menor de combustível também. Esses dias atrás né, já um mês quase, a gente tocou em Campinas. Nós estávamos em Olambra, o ônibus estava estacionado em Olambra, seguro, e a gente viajou, né, 30 quilômetros até Campinas. Se a gente tivesse ido com o ônibus dentro da cidade, teria sido um caos, porque com o Dragão já foi difícil de achar estacionamento na praça pra gente liberar o equipamento, não ia né? nem ter como estacionar lá. Então, a gente achou melhor essa configuração. Então, por que, gente, que nós sim precisamos ter um carrinho de apoio, sim, precisamos andar. Esses 30 quilômetros são chave, né? Porque realmente, gente, falando assim a nível de sudeste, pelo menos, né? Que as cidades são a 30 quilômetros uma da outra por causa do tropeirismo, essa coisa toda, né? Então, a gente acaba rodando muito pouco com o ônibus, tá? Quando a gente vai trocar de cidade, a gente vai trocar por uma cidade que é 60 quilômetros de distância. Então, a tendência é que esse ônibus rode menos de 200 quilômetros por mês. Ele vai rodar muito pouquinho mesmo. Quem vai rodar o carro que vai fazer o trabalho pesado. E esse é o primeiro argumento, então, né, voltando para a história do cambão, é o primeiro argumento pelo qual a gente não vai colocar o cambão. Porque... o caminhão subindo. A primeira razão pela qual a gente não quer colocar o cambão é porque realmente esse custo de viajar com os dois carros vai ser muito, muito mínimo, porque se a gente trocar de cidade 2 vezes por mês, a gente vai estar falando aí em rodar 120, 150 quilômetros por mês com os dois carros ao mesmo tempo. E aí, realmente, assim, as desvantagens do cambão acabam sendo muito maiores do que esse custo dobrado de combustível, né? E nem de pedágio, tá? Porque o pedágio tem uma diferença. Mas vamos lá. Vamos às razões, então, pelas quais a gente não quer um cambão, tá? Primeiro, eu ouvi histórias pesadelo, assim, de gente que usou o cambão, esse que o carro fica no próprio eixo, engata, né? Só engata. Eu ouvi, assim, a gente que sofreu acidente, porque o carro em algum buraco que bateu, alguma coisa assim, o carro engatou a marcha, aí travou, arrebentou o carro todo. Pneu do carro furou. O motorista do motorhome não viu e o carro ficou puxando, estragou o carro, às vezes estragou o cambão também. O cambão precisa de uma instalação toda, tá? Tem que ter instalação elétrica, tem que ter corrente, tem que ter um monte de coisa. É um custo que, assim, mesmo que a gente compre um cambão barato aí, R$800, mais instalação elétrica, mais corrente, mais tudo, a gente levaria alguns meses para essa economia ter valido a pena em relação a gasolina e diesel, tá? Que mais? O pedágio, né, que eu ia falar. O pedágio, quando você engata o carro, a empresa de pedágio não considera 2 veículos. Não considera que está indo um ônibus e um carro, que seria o equivalente a pagar 3 pedágios. Ele conta cada eixo
do carro como eixo comercial adicional, ou seja, o carro paga pedágio dobrado, tá? Eu ouvi falar que tem um ou outro posto de pedágio que faz a concessão, mas o que o pessoal estava fazendo era parar o motorhome, tirar o carro do cambão, passar com os carros separados para pagar só 3 pedágios em vez de 4, e aí parar lá na frente e engatar o cambão de novo por causa de um valor de pedágio, gente. Então, e assim... tem um outro detalhe muito importante, gente. Eu sei que vocês viram nos últimos vídeos a gente passando por 2, 3, sei lá, agora perdi as contas de... Quantos pedágios foram aí? Conta aí pra gente. Se você assistiu, você sabe. Eu já nem me lembro, mas enfim. Aí o que acontece? A gente passou por esses pedágios porque nós estávamos lá em São Paulo, no estado de São Paulo, e a gente precisava chegar na roça, no meio do mato, que é o que a gente mais ama. Você sabe a nossa conexão com a natureza, né? Essa magia toda de espalhar amor e música por aí e tá depois, né, de levar amor, a gente vai pro meio do mato se recarregar para levar mais amor e música. Então, a gente vai andar cada vez mais por estradas vicinais. Terminoso, só vira música. A gente vai andar cada vez mais. E virei a barda agora. Virou a barda. Virar a barda. Então, gente, a gente não vai passar por tantos pedágios. Quando acontecer de a gente trocar de região, não vai pesar tanto no bolso. Dia 0,40, agora rodando o sul de Minas, pelo menos tem pouco pedágio, né? Nessa região aqui que nós estamos pretendendo rodar por um tempinho. Mas é isso, gente. Então, se vocês tiverem argumentos a favor, assim, que dizendo, nossa, não, Barda e Fada, vocês precisam muito ter esse cambão, a vida de vocês não vai ser a mesma. Até porque, assim, gente, você sabe que a gente é minimalista e tenta operar com o mínimo possível. O cambão ia ser mais uma coisa para comprar, mais uma coisa para carregar e mais uma manutenção. E, nossa, não. Sabe, esse para mim é assim um argumento definitivo. Ter mais uma coisa, tem que cuidar. Não. Gente, sabe? Vocês que me acompanham há muitos anos sabem que esse roupão está na minha vida. Você quer 6 anos? Você tem esse roupão? 6 ou 7 anos já. Eu só tenho ele. Eu lavo, boto amaciantezinho, cheirosinho. Só uso ele. Eu não quero ter outro, porque senão eu vou ter que cuidar do outro também. Então assim, tá bom. Então a mesma coisa com as outras coisas. A gente precisava ter a Kombi para chegar no ônibus, que agora, quando a gente falou, meu Deus, tá, mas vamos precisar de um carrinho pequeno para andar, fazer essas coisas que a gente explicou para vocês, já deu um frio na barriga. Mais um carro, mais um negócio para cuidar, mais um documento, mais... Então, mas isso aqui é o máximo, gente. A gente não quer mais que isso, porque a gente não precisa. Se eu puder ter menos, eu vou ter menos. Vocês podem contar com isso. Não precisa mais do que isso. Porque as coisas que a gente tem, no fim, são elas que acabam tendo a gente. Exatamente. Né? Porque é a gente que vai trabalhar. Eu vou trabalhar pro carro, eu vou trabalhar pro ônibus, eu tenho que ficar cuidando dele, fazendo a manutenção dele, porque realmente, assim, a borboleta de metal, eu mandei ela arrumar um emprego e ela não quis. Então eu que vou ter que pagar as contas dela, né? Exatamente. E é isso, gente. Esses são os nossos argumentos. Se você tiver algum outro argumento, tiver um contra-argumento, estamos aqui com a mente sempre aberta. Comenta, vocês sabem. Aí. Comenta aqui embaixo, então. E todas as dicas continuam sendo bem-vindas, mesmo que a gente não vá acatar elas, né? Então, valeu aí por assistir esse vídeo. Não esquece de dar o seu like, ajuda a gente a crescer aqui no canal, viu? Meta de 100 mil inscritos, bora! Essas coisas todas de canal. Beijo, gente. Ótimo dia pra vocês. Tem de tudo lá, porco, galinha,